Já ouviram falar no universo? Já. E na lei da atração? A lei da atração diz que estamos conectados diretamente, cada um de nós tem uma conexão com o universo. Um fiozinho invisível que nos liga diretamente com o universo. E já ouviram dizer que o universo funciona como um espelho? O que o espelho faz? Ele devolve exatamente o que a gente mostrar para ele, o que a gente apresenta para ele. Já ouviram a frase: o feitiço virou contra o feiticeiro? Já? Sim. Vem exatamente do universo. Então, o universo não entende que a gente está desejando mal para outra pessoa, por exemplo. Ele vai nos devolver o que a gente lançar para ele. Porque tudo que a gente fala, ele acredita que a gente está pedindo para nós. Então, isso é a importância de não fazer nada que a gente não queira levar. Nada que a gente não queira que aconteça com a gente. Então, pensando nisso, que o universo está sempre conspirando a nosso favor, nos dando exatamente o que a gente está pedindo, se a gente der um bom dia xoxo, o nosso dia vai ser xoxo. Se a gente der um bom dia, a chance de nós termos um ótimo dia é bem maior. Então, pensando nessa conspiração toda do universo, vamos conspirar agora para a gente ter um ótimo dia. Bom dia! Bom dia! Agora sim. Bom dia! Bom dia! Então, meu nome é Cláudia Raquebart, já está escrito ali, você também já deve ter ouvido, né, da profa. Eu quero começar agradecendo a presença de todos, ao convite, ao carinho da escola, especialmente da prof. Elisete, pela oportunidade de estar aqui com vocês, hoje participando do projeto Mostre a Sua Cara. Estou aqui então para mostrar a minha cara para vocês. Mas, se pensaram que nesse período vamos se livrar da professora, surpresa! Eu sou professora, atualmente tenho uma turma no 3º ano da Rede Municipal de Ensino. Mas antes de começar, eu quero estabelecer um combinado com vocês. A professora adora combinado, né? Então, se surgir dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, é só me fazer um sinal, para não quero correr o risco de lá no final vocês esquecerem de alguma coisa importante para perguntar ou para falar. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Além da professora, eu também trabalho com arte. Eu faço palestra, também sou contadora de histórias. Organizo a Semana do Livro Nacional de Caxias do Sul. Para quem não sabe, acontece todo mês de julho, que é o mês do livro. Agora, há 4 anos, eu passei a me dedicar a uma das minhas grandes paixões, que é o cinema. Então, eu passei a fazer curso de roteiro, direção e produção de cinema para entender como é que funciona. Inclusive, tem alguns roteiros já escritos. Um deles ele já está em negociação faz 2 anos com produtoras de cinema, que é o último Einstein, que saiu do meu livro. Embora seja a mesma história, essa é literatura. O roteiro é audiovisual, é bem diferente. Tem gente que acha que é só copiar o livro, não é? Eu fui entender depois que é bem diferente. E também tem outros roteiros escritos, mas esse já está em negociação. Também sou letrista de música, tenho algumas letras escritas. A letra é Quando o Destino Sorri para Você, que também saiu de uma das minhas obras. É Quando o Destino Sorri para Você. Essa foi produzida, então, para participar do Festival Nacional da Canção,
no ano de 2020, primeiro ano da pandemia, ficou entre as finalistas. E depois, se der tempo, eu vou mostrar para vocês. E as minhas obras publicadas, então, são essas aqui. Eu tenho mais algumas dezenas escritas. Eu escrevo desde os 8 anos. Porém, não tinha ainda a ideia de que eu iria me tornar escritora. Só sonhava. E se o destino soprar e quando o destino sorrir para você, são obras de não ficção. As outras são obras de ficção. Vocês sabem qual é a diferença? Ficção e não ficção? Felipe. Talvez sim. Ficção, o nome mesmo já diz. O autor ele vai criar, vai imaginar e vai inventar história. Claro que mesmo que vocês escutem de algum autor que é só ficção, sempre tem uma história lá que ele ouviu, viveu, ouviu alguém passar. A gente sempre se inspira na vida, para vários momentos, mesmo sendo ficção. E vice-versa. Nas que são não ficção, também a gente usa a ficção para deixar a história mais atraente, a leitura de ser mais redondinha. Então, esses dois em especial, os não ficção, que é E se o destino soprar e quando o destino sorrir para você, eles são baseados em fatos reais. Saíram dos meus diários. Alguém aqui já escreveu um diário? Ou conhece alguém que escreve? Coisa do passado, né, gente? Bem poucos. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Faz muito bem. Nem que seja para daqui a algumas décadas vocês revisitarem aquelas experiências que vocês tiveram. É importante até para vocês treinarem a escrita. Na fase que vocês estão é bem importante a escrita. Principalmente quem já pensa lá no Enem, lá para frente, né? Então, o diário também é um gênero literário. E às vezes até tão rico quanto o romance. Mas, enfim, essas obras saíram dos meus diários. Eu sempre sonhei em ser escritora. Mas eu nunca tinha feito nada para tornar o meu sonho realizado. Eu comecei a escrever, então, assim que eu me alfabetizei, por volta dos 8 anos. Mas no diário eu conversava o que hoje vocês conhecem como psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Ou nessa época que eu estou falando, eu tinha 8 anos, isso já faz mais de 40. Nessa época, se tinha esses profissionais, era raro. Eu nunca vi ninguém procurar esse profissional nessa época que eu estou falando. Hoje na atualidade, já é mais comum as pessoas procurarem. Então, os meus psicólogos eram os meus diários. Ali eu registrava todos os dias o ponto positivo e o ponto negativo. Para algumas situações, aqueles dias em que algo surpreendente acontece, algo inesperado, inexplicável, algo de muito bom, muito ruim, aí eu escrevia mais. Mas ainda sem a intenção de publicar. Eu era criança, né? Então eu registrava todas as minhas lutas, as minhas batalhas, vitórias, derrotas, conquistas, amores, desamores, todas aquelas frustrações. E também as coisas boas da vida, né? Tem muitas. Então, eu ainda não pensava em... Eu gostaria de ser escritora, mas eu não acreditava que esse sonho ia se tornar realidade. Eu não fazia nada para tornar isso realidade. Até que, em 2004, eu senti o destino soprar. Você já sentiu o destino soprar? Não. Certamente sim, só que não prestaram atenção. O destino sopra. São aqueles sinais que a vida nos dá.
São aquelas situações em que a resposta está ali do nosso lado, mas a gente não percebe a oportunidade, não recebe como um sinal. Então eu senti o destino soprar porque eu estava de mudança, eu ia sair de uma casa maior para ir para uma casa menor. Com isso, então, veio a necessidade de me desapegar de muitas coisas. Entre elas, 5 baita caixas repletas de diários e agendas. E por que eu senti o destino soprar? Porque nós já tínhamos evoluído para a era da informática, eu tinha meu computador, eu passei a registrar todos os meus diários no computador. Mas ainda sem intenção. Eu fui registrando e fui me desfazendo dos diários. Claro que doeu, mas não tanto como se eu não tivesse guardado em algum lugar. 2 anos depois terminei o último. Ai, senti mais uma sopradinha do destino. Eu tive vontade de reler, porque estava sendo bom para mim revisitar todas aquelas minhas vivências. Eram os pedacinhos da minha vida que estavam ali. E estava me fazendo muito bem. Eu tive a oportunidade de rir de novo, chorar de novo, porque o choro também faz bem, né? O choro existe para a gente não explodir. Então, muitos traumas eu pude trabalhar de novo, liberando toda aquela carga negativa que era ruim para mim. Eu dancei de novo, brinquei de novo, sorri de novo, então aquilo estava fazendo bem. E eu comecei a revisitar aquelas histórias e comecei a pensar, mas está bom, estudar um livro, mas ao mesmo tempo eu pensei, quem sou eu para escrever um livro e quem é que vai querer ler as minhas histórias? Mas enfim, me enchi de coragem e comecei a trabalhar para modelar todas aquelas histórias e deixar em forma de romance. O diário, mesmo sendo um gênero literário, é diferente do romance porque o romance tem uma outra estrutura. Eu tive que fazer ligação de uma história com a outra para deixar os capítulos em conexão com o sentido, aquele início, meio e fim que vocês estão acostumados a fazer de redação. Início, então, eu criei os panos de fundo, que foram as minhas experiências com o destino, o acaso e as coincidências. E também teve pano de fundo a minha história de amor com o Léo. No caso, nessas obras eu sou Lovinha, The Love, de amor, que é o meu apelido desde a infância. E o Léo, que está ali agora para contar a história. Então, no E Se o Destino Soprar, são as minhas experiências e a minha visão em relação à nossa história de amor. No Quando o Destino Sorri para Você, também são as nossas experiências, mas começa mais ênfase pelas dele. E também a visão dele em relação à nossa história de amor. Porque ele foi me contando, depois que a gente se reencontrou, que a nossa história tem desde lá da infância. A gente começou a brincar com 6 anos. Eu tinha 6 e tinha 8 lá em Pelotas. E 2 anos depois, eu mudei para Porto Alegre. E ele ficou. A gente nunca mais falou, nunca mais se viu. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe voltou para Pelotas. Aí o destino soprou de novo. Porque o melhor amigo do Léo era meu primo. Então, quando eu visitava a minha mãe, morava perto do meu primo, consequentemente a gente se encontrava. Mas até então, sem lembrar que a gente brincava junto lá na infância. Até que um dia a gente estava caminhando pelas ruas pelo centro de Pelotas e eu passei pela frente da casa que nós brincávamos. E eu disse, eu morava naquela esquina. Aí, eu deixei isso pronto. Aí veio aquele insight, né? Tu é Lovinha. Isso, eu tinha 15 anos. A gente brincava, eu tinha 6, 7, 8. Então passou muito tempo. A gente se reencontrou para quem não acredita no destino, nessas coincidências da vida. Aí passamos a namorar, só nas férias,
ou final de semana prolongado. E para vocês estão numa época bem mais fácil. Porque vocês contam com rede social, contam com videochamada, contam com toda a internet que está à disposição de vocês, WhatsApp, enfim. Nessa época eu tinha um telefone fixo, aquele que tu não podia trocar de peça, estava todo mundo ouvindo, e ele me ligava do orelhão, gente. Já ouviram falar em orelhão? Isso existia de verdade, lá não existia muito. Então ele me ligava do orelhão. E era difícil o namoro. Então foram muitas idas e vindas. A gente contava, Maria Eduarda, 101. A gente contava só com esse recurso, ou com a carta escrita que ia nos correios. Alguém já postou uma carta no correio? É bem engraçado, mas eram os recursos que a gente tinha. Nós mandávamos carta e fazíamos ligações telefônicas. Então, teve muitas idas e vindas na nossa história, que eu chamo de destino, alguns chamam de coincidência, caso. Mas, quando eu era pequena e até na minha adolescência, eu passei por muitas coisas ruins, difíceis, batalhas assim que eu achava que eu não ia conseguir vencer. Eu achava que era difícil até escutar as histórias do Léo. Aí eu pensei, nossa, a minha vida foi muito fácil. Porque quem olha para ele agora não acredita nas dificuldades que ele passou. E quando as pessoas dizem, ele nasceu na favela. Ele era extremamente pobre. E quando as pessoas justificam, nasci pobre, não tenho condições, não adianta eu estudar, que eu não vou a lugar nenhum. Hoje ele está ali para contar a história. Então sempre pensem assim, sempre tem uma luz, sempre tem uma solução. E acreditem em vocês, pensem no que é melhor para o futuro de vocês. Às vezes é difícil, todo mundo vive dias bons e ruins, isso é fato, nem os milionários não deixam de viver os dias ruins. E super-herói de verdade não é aquele do gibi, é aquele da tela de cinema. O super-herói de verdade somos todos nós, das nossas lutas diárias, das nossas batalhas, da nossa resiliência, da nossa insistência, da nossa capacidade, porque o ser humano é capaz de superar tudo, só ter a fé. A fé é uma das menores palavras do dicionário, mas ela acaba se tornando a maior devido à força que ela nos dá e à abrangência que ela atinge. Então, eu costumo fazer essa pergunta: que tipo de pessoa você é? Em que você acredita? Já pararam para pensar nisso? Eu acredito que tenha 3 tipos de pessoa. A que acredita no destino e pronto, está tudo escrito e tudo vai acontecer como Deus quer. As que não acreditam no destino e ponto, nada está escrito em lugar nenhum e tudo vai acontecer como eu fizer acontecer. E o terceiro tipo de pessoa, que é onde eu me encaixo, que acredita que sim, temos um destino pré-determinado, mas também somos possuidores do livre-arbítrio. Quer falar? Não? Quem sabe o que é livre-arbítrio? Já ouviram essa palavra? É aquela liberdade que a gente tem para fazer as nossas escolhas. Então, separei alguns trechos dos livros para dar que eu considero mais importante para passar para vocês. O destino vai desenhando caminhos à nossa frente, conforme nossas escolhas vão sendo feitas e atitudes vão sendo tomadas.
Então é o conjunto do destino com as nossas escolhas. Tem gente que passa o dia inteiro sentado no sofá em casa, esperando o destino bater na porta e dizer: olá, eu sou o destino, hoje eu vim me fazer prosperar. Olá, hoje eu trouxe o amor da sua vida. Tipo o destino chegando para lá. Hoje eu trouxe o resultado da prova de matemática, de literatura, ciências, biologia, geografia, história. É assim que funciona? O destino vai trazer a resposta para nós? Está tudo escrito, se tiver que ser, será? Está tudo escrito, se eu vou passar, se eu vou rodar? Será? O destino faz parte da vida, as provas, os trabalhos, os testes, são o destino de todos os estudantes, de todos os lugares do mundo. Prepararam para passar isso? Isso é fato, isso é destino. Se é estudante, tem prova. Agora, se eu vou ir bem ou mal nas provas, é escolha minha, do meu livre-arbítrio. Se eu quero estudar, se eu quero estudar. Se eu estudar, eu vou bem, se eu não estudar, eu vou mal. Fato. Isso é escolha minha. A prova está ali. Está no meu destino. Não? Só fazer um sinal, tá? Assim, então, muita gente confunde essa ideia de destino. Fica lá o dia inteiro no sofá achando aqui. E amanhã eu tenho uma prova de matemática. E eu estou devendo ponto. Mas tem algo mais importante para fazer. Eu tenho que ver os 3 últimos episódios da minha série favorita. E eu tenho que ver hoje, mas a prova é amanhã. Os 3 últimos episódios vão estar disponíveis amanhã? Depois de amanhã? Final de semana? E a prova? A prova não. Depois tem a recuperação, mas aí correr atrás depois é bem mais complicado. Então, essas são as escolhas, é um dos exemplos das escolhas que a gente faz na vida. Tem que estabelecer as prioridades, pensar, focar, qual que é a melhor escolha agora. Às vezes nem sempre o caminho mais bonito e o mais fácil é o melhor para mim. Claro que é mais fácil deitar no sofá e ver a série, mas é mais difícil estudar para a prova, mas há um instante no tempo que define toda a história. Essa é uma regrinha da vida, assim, que a gente não se dá conta, mas acontece com bastante frequência. Outro exemplo sobre o destino, que está na vida de todas as pessoas o tempo inteiro, é o trânsito. A gente vive transitando. E é um fiscal de trânsito, né? Ana aí não. Os amarelinhos aqui, os amarelinhos. Então, o trânsito faz parte da vida de todas as pessoas. Agora, se eu vou atravessar uma avenida movimentada, sem olhar para os lados, qual é a chance de dar ruim? Simplesmente cruzar. Seja o que Deus quiser, se estiver na minha hora, vai acontecer. Qual é a chance de dar ruim? Quase sempre, né, gente? Então eu vou escolher respeitar as regras, cuidar da minha vida, olhar para os dois lados. Quem é que atravessa sem olhar para os dois lados? Sem olhar. Ó, anota aí. Não dá, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque muita gente muita gente culpa a Deus por tudo, para quem acredita em Deus, né? Mas
coisas que estão no nosso destino, tem coisas que são responsabilidade nossa, as nossas escolhas. No momento que eu entro num veículo, se eu botar o cinto de segurança ou não, a escolha é minha. O motorista, se falar no celular enquanto está dirigindo, ele escolheu. O que Deus tem a ver com isso? Ele não foi responsável. Ele não cumpriu as regras. Para viver em sociedade, principalmente no trânsito, tem essas regras. Ultrapassar o sinal vermelho, dirigir em alta velocidade. Então isso tudo tem a ver com as nossas escolhas, não com o destino. O nosso destino é transitar, é conviver em sociedade, é estudar, é fazer as provas. Mas aí tem cada um fazendo as suas escolhas. Tá bom? Aqui mais um trechinho do livro, põe um trechinho aí para você. Às vezes percorremos caminhos desconhecidos, tão escuros e esburacados que pensamos em desistir de tudo. Então, olhamos para o lado e percebemos que não estamos sozinhos. Esse trecho aí é para lembrarmos que dias bons e ruins todos vão passar. Nem a pessoa que não tem dificuldade financeira não vai viver os seus dias ruins. Mas a gente é ser humano, a gente é capaz de superar tudo. E quando estiver muito difícil, a gente olhar para o lado, para quem acredita em Deus, eu acredito que Ele esteja presente sempre. Mas fora isso, também tem aquelas pessoas que nos amam, que vão estar lá para nos apoiar, para nos amparar, para nos levantar se a gente cair. Essa é a foto. São as minhas filhas. Claro que faz um tempinho que a Amanda tinha 11, a Mariana 9. Hoje a Amanda está com 16, a Mariana vai fazer 14. E essa foto para mim tem um significado bem importante, tem a ver com o que eu quis dizer ali no livro. Nós estávamos num parque e a Mariana caiu. E antes de eu mesmo chegar na metade do caminho que separava a gente, a Amanda já vinha com a Mariana na garupa, nas costas. Então isso para mim tem um significado bem importante. Eu pude entender então que uma vai estar sempre presente na vida da outra, ajudando. São as pessoas que nos amam, que nos rodeiam. Os professores, a gente tem fé nele na hora dos ensinamentos. Os pais, os amigos, certo? E pode passar. Às vezes lutamos com monstros, mas não podemos nos transformar em um. Muitas vezes na vida a gente recebe uma maldade de alguém, mas pensando no universo, em toda a conspiração, na lei do retorno, que o universo funciona como espelho, vontade a gente vai ter, né, de desejar o mal para outra pessoa. Mas pensando nisso, a gente vai estar se igualando com o monstro e também vai estar conspirando com o universo. Ele vai acreditar que a gente está pedindo aquela coisa ruim para nós. É difícil, mas a melhor coisa é ignorar ou combater o mal com o bem. Quem conseguir botar em prática isso na vida faz toda a diferença. Então, todos vivem momentos bons e ruins. Eu costumo dizer que a gente vive na roda gigante da vida. Tem dias que está tudo correndo muito bom, aconteceram fatos que eu estava esperando, recebi um sim do amor da minha vida, recebi uma ligação para um emprego, uma proposta de emprego. Eu estou muito feliz com o projeto que deu certo. Tirei 10 naquela prova que eu estava devendo ponto. A gente está lá em cima no topo da roda gigante. Tem aqueles outros dias que a gente está nas laterais, tem aqueles dias em que não acontece nem algo de muito bom, nem algo de muito ruim. Mas vai ter um momento que a gente vai estar lá embaixo da roda gigante da vida. São aqueles dias ruins, péssimos, que a gente se frustrou, se decepcionou com alguém, problema de saúde, de doença, de perda de alguém até para a morte.
Esses são os dias que a gente vai estar lá embaixo na roda gigante. Mas o importante é a gente ter fé e tentar superar essas dificuldades e pensar que uma hora vai passar, que eu darei conta da empreitada. Porque, por pior que seja a situação, uma hora vai passar e o destino sempre volta a sorrir. Então, pensando no destino sorrindo para vocês, no universo conspirando, eu vou fazer uma proposta. Tem alguns que não trouxeram a caneta ou o papel, né? Mas eu tenho uma atividade assim. Quem não tem aí a caneta ou o lápis, vocês vão pegar, faz na aula depois, ou até em casa. Mas assim, ó, guardem com carinho. Aqui tem uma flor dente de leão, eu já vi que tinha alguns que já estavam soprando antes. Quem é que nunca soprou uma flor dente de leão? Que faz perder o ar. Quase todos, né? Reza a lenda que essa florzinha tem o poder de transformar o nosso desejo realizado. Se a gente pedir com fé, conspirar de verdade com o universo, pode ser que o nosso desejo seja atendido. Então vocês vão responder. Estão ouvindo aí atrás? Sim? Vocês vão responder essa questão. E se o destino soprar? Que pensem em vocês, no futuro de vocês, o que vocês querem de verdade para a vida de vocês. Mas não um iPhone, uma bicicleta, isso é bem material. Bem material a gente não tem de verdade. Quebra, perde, estraga. Pense lá no futuro o que vocês querem. O que vocês querem ser, quem vocês querem ser. Pensem com carinho, conspirem com o universo, registrem, dobrem e guardem com todo carinho como se fosse de verdade. Quem tem a caneta e o papel já pode escrever. Quem não tem aí a caneta e o lápis, quem não tem vai fazer depois, mas façam, gente. É um exercício, uma técnica. E guardem, não precisa mostrar para ninguém, eu também não vou ler, vocês vão levar. Mas guardem para o futuro e guardem para o universo ficar conspirando. Tá? Então pensem numa coisa bem importante na vida de vocês. E agora, no que eu contar 3, nós vamos soprar essa flor. Pode ser o papel dobrado que já dobrou, guardou o sonho. No que eu contar 3, nós vamos soprar. Ó, o universo está conspirando, hein? É o sonho de vocês que está aí. Vamos lá. Olhama. 2, 3. Se o destino soprar, o sonho de vocês vai se realizar. Então, gente, só para concluir aqui, nós estamos terminando. Então, eu não sei o que vocês escreveram ou o que vocês vão escrever aí. Mas eu tenho um recadinho importante para concluir. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu não sei o que vocês escreveram aí. Mas acreditem em vocês e sejam a melhor versão de vocês. Lutem pelos seus sonhos. Porque isso sim, ninguém irá fazer por vocês. Combinado, gente? Então, antes de sair, tem um sorteio para fazer, tá? O sorteado já está premiado e não sabe. O sorteado já está premiado. Embaixo da cadeira de uma
destino soprar. Quem achou, vai bom. Então, para quem quiser conversar mais um pouquinho comigo, conhecer melhor o meu trabalho, eu estou nas redes sociais, eu vou mandar uma mensagem. Tá? E também o nosso registro está nas minhas redes sociais. Mas pode ser mais disponibilizado. Tá bom, gente? Beijos, tudo isso, muitas bênçãos a todos vocês.